mais um vídeo e nesse vídeo eu vou te contar quais são as duas alterações sexuais mais comuns em pacientes jovens, que são os distúrbios de ereção, mesmo em jovens, e as alterações de ejaculação precoce. E você sabia que a causa principal é a ansiedade? Antes mesmo da pandemia, o Brasil era considerado o país mais ansioso do mundo, e a ansiedade tem uma íntima relação com essas duas alterações. Ao longo do vídeo eu vou te passar as principais causas e no final eu vou te dar 10 dicas sobre como evitar esse problema. Primeiro é necessário definir o que é a ansiedade. Os estudos já mostram que os distúrbios de ansiedade já têm uma relação direta com a ejaculação precoce e até mesmo a disfunção erétil. A busca por resultados de forma massiva causa nesses jovens essas alterações. Então vamos lá, definindo aqui a ansiedade, ela é caracterizada por uma busca desconfortável, incontrolável por resultados, gerando um desprazer nesse processo. Ou seja, um indivíduo se dedica tanto a um desejo, a uma busca por aquele resultado que ele quer, e isso acaba gerando um desprazer no processo, gerando a ele sintomas negativos de inquietação, agitação, até mesmo psicomotora, que se refletem em alterações sexuais. Daniel, quais são as causas? Por que essa ansiedade acontece? Primeiro eu vou listar 4. A primeira causa disparada é o número de informações que circulam através de nós. Você já parou para pensar quantas vezes hoje você já acessou o seu celular? Quantas vezes você já acessou os aplicativos de redes sociais? Esse mesmo que nós estamos falando. Então, circulam através de nós muito mais informações do que há 10, 15, 30 anos atrás. Hoje o mundo circula por nós quase que imediatamente. Nós consumimos informação de uma forma descontrolada. Isso gera em nós uma alteração psicossomática que aquele indivíduo não consegue relaxar. Tamanho é o número de informações que ele absorve, né? Segunda causa é causada por conta de uma exposição midiática massiva do corpo feminino. Então, pensando bem, o jovem já tem níveis de testosterona 20, às vezes 30 vezes maior do que mulheres. Um adolescente já tem níveis de testosterona elevadíssimos. E testosterona, nós sabemos que é um hormônio voltado para o sexo. Então, o homem, tecnicamente, estaria 20, 30 vezes mais predisposto a uma relação sexual do que as mulheres. E nós saímos às ruas frequentemente e observamos outdoors, televisões, revistas, até a própria vestimenta feminina ela é mais propícia, com maior exposição do corpo da mulher do que ao homem. Então aquele indivíduo já tem uma avidez, uma predisposição maior ao sexo do que as moças. Então é natural que ele já esteja mais acelerado com relação à realização do ato sexual, né? Outra questão, outra causa, o desejo do sucesso. Quando o jovem baseado em informações e exposição feminina, ele deseja aquela moça, ele tem uma avidez por aquela moça maior, ele já cria expectativas, cria fantasias em sua cabeça com relação a como vai ser, ele deseja propiciar prazer, deseja ter o prazer também, e é uma preocupação grande na cabeça dele em ter um desempenho bom, razoável no mínimo, é o que a sociedade cobra daquele indivíduo, e muitas das vezes não é dessa forma que o corpo dele acaba respondendo, né? A quarta causa que costuma gerar esses distúrbios de ansiedade são o próprio desconhecimento do corpo. Eu costumo dizer para o paciente que para ele propiciar prazer à sua parceira ou seu parceiro, ele tem que se conhecer. Então, de forma que quando ele se conhece, ele consegue transmitir ao parceiro quais são os pontos, os gestos, até mesmo a fala que excita aquele indivíduo. Então, o autoconhecimento corporal facilita muito no ato sexual. Então, o fato do paciente se conhecer já gera uma facilitação àquela relação sexual. A primeira dica, distribua o seu tempo de forma regular. Einstein já dizia, 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer,
8 horas de descanso. Isso é quase que obrigatório. O indivíduo que trabalha demais e não descansa ou não tem lazer, ele vai ter um desempenho no trabalho ruim e vice-versa. Costumo dizer, o corpo não é uma máquina. O indivíduo, ele não tem como apresentar um desempenho sexual, social, razoável se não tiver descansado, se não tiver lazer. A parte social é muito importante, assim como o descanso também. Hoje em dia nós vivemos tempos de trabalho excessivo, os famosos workaholics. Então, esses indivíduos têm dificuldade de interação social, muitos têm distúrbios de personalidade, de comportamento também, que ficam muitas das vezes mal diagnosticados. São pessoas extremamente capazes em suas habilidades laborais, trabalhistas, mas têm dificuldade de relacionamento social, simplesmente, ou porque não descansam, ou porque não têm uma interação social através do lazer. Então, seria essa uma dica, a primeira dica. Segunda, eu costumo perguntar aos pacientes, o que você gosta? E muitos respondem, eu gosto de trabalhar. Gostar de trabalhar é uma característica, grande parte das pessoas gostam, mas gostar de trabalhar não pode sobrepor ao fato de você gostar de estar com a sua família, a gostar de praticar um esporte, a gostar de fazer uma viagem, de sair, se divertir. Então o trabalho ele é importante sim, mas ele fica abaixo do eu. O indivíduo ele deve interagir com outras pessoas, interagir com o meio social. Isso faz muito bem para o seu cérebro, para o seu corpo, melhora os seus níveis de serotoninas e endorfinas, te deixam mais tranquilos para exercer suas atividades laborais também. Então, se esse é o seu foco, vamos parar e pensar para que você trabalha, para quem você trabalha e como que está a distribuição do seu tempo. A nossa terceira dica é diminua a autocobrança. O indivíduo que se cobra demais, ele busca um desempenho além, muitas das vezes, do necessário. Então, ele já tem um desempenho bom, mas existe uma avidez, uma busca por resultados que muitas das vezes não vai fazer diferença na vida daquele indivíduo. Quando você equilibra bem o seu tempo, trabalho, lazer e descanso, você acaba tendo resultados melhores em seu trabalho. Até porque, se você não descansar, você não vai estar com o corpo e com a mente sã para trabalhar mais e para ter um desempenho melhor. E aí, na quarta dica, nós entramos numa das principais. Não existe milagre em medicina. O nosso corpo precisa de exercício físico. Nós precisamos de atividade física. Então, se o corpo não se mover, a mente para. É preciso praticar atividade física, seja natação, corrida, futebol, ciclismo, alguma atividade para o seu corpo. Isso é fundamental. E ela entra nas horas do lazer. Aquelas 8 horas que você teria de lazer ao longo do dia. Ah, Daniel, mas eu trabalho 12 horas, né? Então você precisa escalonar o seu tempo de alguma forma para poder compensar essas outras 12 horas que a gente tem que distribuir aí nas 12 horas, 6 ou 6 de descanso, né? De forma que isso fique mais equilibrado para você. Então, essa seria mais uma dica. A quinta dica, exercícios de meditação, respiração, yoga, alguma coisa que pause a sua mente. Eu costumo orientar os meus pacientes que a cada 1 hora que levantem, façam sessões de alongamento no próprio trabalho, tomem uma água, um suco, um café, então, de forma que desconectem a mente daquela atividade. Isso faz com que o seu corpo interprete aquele relaxamento e descanse, se desligue daquele trabalho de certa forma também, tá? Sexta dica, consuma informações de forma equilibrada. Quantas vezes nós pegamos pacientes que denunciam para a gente que na própria madrugada levantaram para urinar e foram checar redes sociais? Quantas vezes almoçamos com o celular nas mãos? Muitas das vezes não conversamos entre a família, não conversamos com aquela pessoa que está na nossa mesa. Então, a gente precisa parar para pensar. Eu oriento sempre os meus pacientes a tirarem o celular do quarto.
deixa o celular na sala. É até bom que quando tocar o despertador você é obrigado a levantar. Então, tira o celular do quarto, reduza o número de informações, principalmente à noite, que é o momento que você tem com a sua família, com seus filhos, para poder relaxar e ficar um pouco mais tranquilo, e que aquele momento seja um momento prazeroso para você e para sua família. E aí tá a sétima dica: o foco total na família. A sua família tem que estar acima do seu trabalho, acima de qualquer outra coisa. Pelo menos é assim, a forma mais simples que nós consideramos, que eu considero, né, de viver a vida. É a família, a sua união, são a sua base. Então você dá atenção à sua esposa, ao seu esposo, aos seus filhos, ao seu pet. Então isso é fundamental, isso faz bem para o nosso corpo, para a nossa saúde, né? Oitava dica também, está quase acabando: incremento de atividade social. Eu costumo orientar os meus pacientes a, inicialmente, elencar um dia da semana, uma noite que seja, para ter um encontro com o seu parceiro, sua parceira. Isso é fundamental para a sua mente e para o seu corpo. Você precisa daquele momento de relaxamento. Então começa elencando um dia à noite para ver um filme. Desconecta de celular, de qualquer trabalho, para ver um filme, para relaxar, ou simplesmente estar no sofá sem fazer absolutamente nada. Isso vai te dar um bem-estar muito grande, e ao longo do tempo você vai aumentando essas frequências. De 1 passou para 2, para 3, reserva um dia durante a semana e um dia no final. Elenca um dia ou outro, 2 vezes no mês ou mais, para poder fazer uma viagem curta a locais próximos, ou local de praia, ou local de serra. Isso é fundamental para descansar, desconectar a sua mente. Você precisa disso. Um indivíduo que é focado 100% em trabalho, ele vai apresentar perda de rendimento. E certamente, se você adoecer, se você não for capaz de cumprir com as suas atividades laborais, alguém vai fazer a mesma coisa que você está fazendo. Então, não compensa esse esgotamento mental e físico, ok? 9. Conheça-te. É plenamente aceitável que o doente, ou aquele paciente que sofre com os distúrbios de ejaculação e de disfunção, ele se conhecer. É preciso ele se conhecer, conhecer as partes do corpo, conhecer as partes que te excitam, conhecer as partes que não te geram prazer. Isso é fundamental para ele proporcionar prazer e ter prazer. É necessário que ele saiba quais são os pontos, as manobras, as posições que são fundamentais para que ele atinja ou retarde aquela sensação. Eu costumo brincar dizendo que não tem como eu ficar de árbitro ali no quarto, até porque eu não sou a pessoa mais indicada para fazer isso, mas os dois devem se conhecer, né? Aquele casal tem que se conhecer e descobrir entre si, naquele momento dos dois, o que está valendo, o que é adequado, o que um gosta, o outro gosta, ok? E a 10ª e mais importante de todas é a famosa dica da converse com o seu parceiro, converse com a sua parceira. Quando você se conhece, o item 9, e passa para o parceiro aquilo que você gosta, o que você quer, aquele relacionamento fica mais fluido, mais saudável, e fica muito mais fácil de se entender e identificar um problema e tentar trabalhar de forma específica como vai se corrigir aquele item. Então, muitos pacientes sofrem de ejaculação precoce porque na maioria das vezes fazem uma penetração rápida. Então, uma dica é você trabalhar e perder mais tempo, gastar mais tempo com as preliminares, por exemplo, e aí o ato propriamente dito ser postergado, ou uma manobra, uma posição em que o paciente apresenta uma maior sensibilidade. Essa manobra já vai chegar a um momento onde ambos estão próximos a chegar à ejaculação. Então, existem inúmeras dicas, aí citamos 10 pelo menos, além de o apoio da psicoterapia sexual também, de um psicólogo. É fundamental esse acompanhamento também.
Mas isso tudo é sobreposto, fica abaixo, né, dessas 10 dicas que nós citamos aí, que podem te ajudar nesse problema, ok? Vamos em frente. É um vídeo longo, mas tenho certeza que vai valer a pena para muita gente. Um grande abraço, até a próxima.